Não é exagero nenhum falar que o Robert Downey Jr. chegou muito perto da morte antes de ter feito o Homem de Ferro. Quando a gente pensa no ator Robert Downey Jr. hoje, nós estamos falando de um dos maiores astros de Hollywood, um ator que ficou durante mais de uma década por trás de um dos personagens mais famosos da atualidade, que participou como talvez o maior símbolo desse universo que a Marvel construiu com os Vingadores, interpretando, é claro, o Homem de Ferro. Ele está numa possível lista de atores que conseguiram se conectar de uma forma única a um personagem. Atores que parecem ter nascido para fazer aquele papel. E é claro que o seu sucesso não ficou preso apenas ao universo da Marvel. Durante um certo tempo, tudo que ele tocava parecia virar um grande sucesso, considerado como o ator mais bem pago durante alguns anos, com uma confiança que a gente conseguiu perceber em todas as entrevistas. Quando nós olhamos para a história do Downey Jr. antes de Homem de Ferro, nós acabamos encontrando uma pessoa completamente diferente. E eu acredito que a gente pode aprender muito com a jornada desse ator. Essa não foi a primeira vez que o Robert Downey Jr. encontrou sucesso na sua carreira como ator, mas na primeira vez, muitos anos atrás, ele lidou de uma forma completamente diferente com ele. Quando a gente para pensar no Robert Downey Jr. há muito tempo atrás, esse é um ator que já foi indicado ao Oscar por ter interpretado o Charlie Chaplin. Então você consegue imaginar do talento que esse ator tem, porque para interpretar o Charlie Chaplin, é claro, você precisa ser uma pessoa diferenciada. Esse ator ele sempre teve um sucesso muito claro diante da câmera, mas o problema é que ele teve desde muito cedo na sua vida o contato com as drogas. E isso continuou com ele durante muitos anos, usando muitas drogas, tendo problemas com álcool e assim também, é claro, tendo problemas com a polícia, indo pra cadeia diversas vezes, o que fez que ele perdesse todo o prestígio que estava construindo. O doido é pensar que o Robert Downey Jr. ele é filho de um diretor que é muito famoso dentro do cenário underground, que é o Robert Downey. O problema é que quando o Robert Downey Jr. estava crescendo, eles estavam em uma época, em uma visão de mundo em que aparentemente eles não tinham a consciência dos grandes problemas que as drogas poderiam ter na vida de uma pessoa, principalmente quando o contato acontecesse muito novo. O Robert Downey Jr. experimentou drogas muito cedo, quando ainda criança. Então vocês podem imaginar que o impacto que isso causou na sua vida foi gigantesco, porque existem estudos que mostram o quão pior pode ser a dependência de uma pessoa nas drogas quando ela começa mais cedo. Então a luta do Robert Downey Jr. com as drogas, ela foi uma luta muito complexa. Ele tentou sair das drogas várias vezes, ele tentou passar pela reabilitação várias vezes e chegou em um momento em que pessoas muito próximas dele tinham a certeza de que ele acabaria morrendo dessa forma, de que um dia eles iriam acordar e descobrir que o ator tinha falecido por uma overdose, por exemplo, ou tendo outros tipos de problema, porque na sua loucura ele acabou acordando na casa de outras pessoas, ele acabou se distanciando de pessoas que o amavam e que não aguentavam mais ver ele naquela situação. E em determinado momento estava muito claro para todo mundo que o ator não ia conseguir se recuperar. Depois de tanta tentativa e erro, ficou essa sensação. E aí, pessoal, ele já tinha perdido completamente tudo que ele tinha construído como ator e até mesmo na sua vida pessoal. Dentro desse cenário de não ser uma pessoa bem-vinda em Hollywood, tendo o sério risco de realmente pegar alguns anos de cadeia, em 2003 ele conseguiu dar um basta, justamente quando ele encontrou a mulher que hoje é sua esposa, a Susan Downey. Os dois se apaixonaram e ela só topou construir uma história com ele se ele realmente interrompesse aquele caminho de idas e vindas com as drogas e com as bebidas. O ator hoje, ele não conta tantas coisas assim sobre a sua recuperação, porque eu acredito que durante muito tempo todo esse seu problema foi um foco muito grande da mídia, então ele é um tanto quanto fechado em relação a esse assunto, mas ele já deu algumas entrevistas onde ele falou de algumas coisas que foram super importantes para ele conseguir parar. Uma delas, por exemplo, foi as artes marciais. Ele começou a praticar e hoje é faixa preta no Kung Fu, que é uma modalidade de Kung Fu, e isso ajudou muito ele, o trabalho tanto físico, diário, como também o trabalho mental. Então ele foi atrás de ajuda através da meditação, através de filosofia, da fé, enfim, ele tem um processo todo dele com as suas particularidades que ele usou para conseguir de fato ficar distante das drogas. E mesmo tendo iniciado esse processo, o seu retorno não aconteceu de forma imediata. Quando a gente pensa no lançamento de Homem de Ferro, o filme saiu em 2008, então ele demorou algum tempo para conseguir convencer as pessoas de que ele poderia estar num projeto desse tamanho. Ele conseguiu fazer alguns filmes, é claro, mas ele ainda estava precisando se provar.
ele fez isso para Homem de Ferro de forma literal. Ele teve que fazer um teste, coisa que é muito comum na vida de todos os atores, fazer testes, mas depois que você alcança determinado patamar, os atores já não fazem mais testes, são convidados para projetos e decidem se vão participar ou não. Ele teve que deixar o ego do lado de fora para fazer um teste para Homem de Ferro. E, como todos nós sabemos, depois que ele fez o primeiro Homem de Ferro, a vida dele mudou completamente. E o interessante é criar um paralelo entre a vida do Robert Downey com o próprio personagem do Tony Stark. Quando a gente assiste ao filme do Homem de Ferro, nós estamos falando de uma pessoa muito talentosa, que tinha todas as condições de criar coisas incríveis, mas que estava usando todo o seu talento para construir armas. Depois que ele é sequestrado, o Tony Stark decide mudar completamente sua vida. Ele decide se dedicar a proteger e ajudar os outros. No caso do Robert Downey Jr., ele decidiu pegar todo o seu talento e dar para as pessoas entretenimento, diversão, estar ali como ator para que as pessoas possam esquecer um pouco das suas vidas e mergulhar nos universos que ele está. E eu acho muito interessante analisar essa jornada do Robert Downey Jr., porque às vezes a gente vê um ator ou qualquer artista, pessoa que você admira em determinada posição e a gente não imagina todas as tempestades que aquela pessoa passou para estar naquela posição. Em uma entrevista para o Joe Rogan, o próprio Robert Downey Jr. falou sobre o quanto a vida é sobre você sair do seu próprio caminho, você parar de se auto-sabotar, você parar de se atrapalhar para conseguir chegar onde você pode chegar. Então, o ator, se ele não tivesse tomado aquela decisão em 2003, se ele não tivesse passado por todas as mudanças, ele nunca estaria no papel de Tony Stark. Não importa o quão talentoso ele fosse, não importa o quão parecido ele fosse com Tony Stark, o quão perfeito ele fosse para o papel. Se ele não tivesse tomado atitudes, se ele não tivesse saído do seu próprio caminho, nós teríamos um Tony Stark hoje completamente diferente. E sabe lá o que teria acontecido com Robert Downey Jr. se ele tivesse voltado para o caminho que estava seguindo. Então aqui nós temos uma história de um grande ator que precisou lutar muito para chegar onde chegou. Lutar principalmente contra si mesmo. Eu adoro saber histórias de atores, atrizes, enfim, saber dos processos e das dificuldades, porque nós acabamos humanizando muito mais aquelas pessoas que às vezes são colocadas pela mídia e tudo mais em posições de estrelas. Mas somos todos humanos e podemos aprender com a jornada de todo mundo. Então me conta se você gostou desse tipo de vídeo e se você quer ver outros artistas nesse tipo de análise contando suas histórias e suas dificuldades. Eu não sei vocês, mas particularmente eu adoro estudar esse tipo de história, adoro conhecer o processo dos artistas e como eles chegaram onde chegaram. E é exatamente por isso que eu quero convidar você para conhecer o Além do Frame, que é o meu curso de cinema, onde você vai aprender como os filmes funcionam, como esses filmes todos são feitos, os processos dos artistas por trás das obras, você vai entender mais sobre narrativa, como as histórias são construídas, eu vou te apresentar todas as áreas por trás do cinema e, é claro, eu vou te passar todas as minhas ferramentas para que você possa criar as suas próprias análises de cinema. Isso vai ser muito legal, independente dos seus objetivos em relação aos filmes, seja como um espectador ou uma espectadora com um olhar mais técnico, ou então utilizando todo esse conhecimento para contar as suas próprias histórias. O link está aqui na descrição e vai ser um prazer te encontrar por lá. Um grande abraço!